Shalom, irmãos. É muito bom a gente poder aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a sentar aí na sua casa e anotar, acompanhar o texto bíblico comigo e para que a gente possa desenvolver juntos este texto que nós vamos ler. Antes disso, eu quero orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradeço, ó Pai, porque o Senhor falou muito a minha vida através deste texto, e eu te peço agora que o Senhor transmita aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, através da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Havia um homem que todo domingo ia na igreja, sentava-se no primeiro banco e ouvia o pastor pregar atentamente. O pastor pregava, falava, e a hora que acabava o culto, ele era o primeiro a chegar para o pastor, o cumprimentava e falava: ótima pregação, pastor, excelente, pessoa tal estava precisando ouvir isso. No outro domingo, mesmo procedimento, sentado no primeiro banco, depois de tudo, acabava, chegava para o pastor mais uma vez: olha, pastor, essa mensagem foi direto para tal pessoa. E todo domingo era esse mesmo processo. Até que um domingo caiu uma grande tempestade, e nesse domingo foram apenas 2 pessoas à igreja: o pastor e este membro da igreja, este homem. E o pastor, vendo que só estavam os 2, falou: esse é o momento. Ele até deixou o rascunho daquilo que ele tinha preparado de lado e começou a pregar e falou: irmão, porque você tem que entender que a mensagem que é pregada é para a sua vida, não para a vida dos outros. E começou a falar tudo isso. Acabando a mensagem, aquele homem foi quase chorando para o pastor e falou: pastor, excelente mensagem, muito boa, pena que tal pessoa não veio para ouvir. A gente, é uma brincadeira, lógico, mas eu estou falando isso porque quando nós lemos o Sermão do Monte, uma grande tentação que muitas vezes nós temos é talvez falar: era para as pessoas daquela época, ou então falar que talvez seja para algum outro tipo de pessoa. Hoje, ainda mais, o texto que nós lemos, Jesus fala de como as outras pessoas oravam, como os hipócritas oravam, como as pessoas usavam de vãs repetições, e tudo isso pode trazer um sentimento a nós de que isso é só para as pessoas que oram daquela maneira e que não é para o nosso coração. Mas, neste texto, Cristo está usando este texto para nos confrontar e para moldar os nossos corações. Cristo não está apenas confrontando a prática dos fariseus e escribas, mas ele também quer nos confrontar. E eu quero te desafiar a ouvir essa mensagem, não como se fosse para outra pessoa, mas para que toque no fundo do seu coração, assim como ela tocou e vem tocando, continua tocando em meu coração. Eu quero ler o texto, é Mateus 6, de 5 a 8. O texto diz o seguinte, Mateus 6, de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: piedade acima das expectativas. E quando nós falamos a palavra piedade, nós estamos acostumados com ela quando nós falamos de dó,
das pessoas, mas piedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, a nossa proximidade com Deus, o quanto nós nos relacionamos com Ele através da oração, leitura da Sua palavra. E por isso nós vamos falar sobre piedade através das orações mesmo, acima das expectativas. E sempre nós fazemos um comparativo. Qual que é a expectativa? A expectativa era dos hipócritas e dos gentios. Primeiro, os hipócritas que oravam nas praças, no templo, em voz alta, para serem ouvidos, e dos gentios que repetiam muito as suas orações, porque achavam que assim os seus deuses iriam ouvi-los. E este texto ele nos traz essa maneira errônea de orar, uma maneira de hipocrisia e pragmatismo, contra uma maneira correta, uma maneira acima das expectativas, que é orando em secreto, no seu quarto, e orando confiando em Deus, que não é pelo muito repetir, mas que é pelo Deus que nós temos, que nós recebemos as bênçãos que Ele nos dá. O primeiro pecado que nós vemos a respeito das orações nesse texto é a hipocrisia. As orações sempre eram apropriadas para os judeus, eles gostavam de orar em todos os momentos, mas haviam 3 momentos ao dia em que a oração deveria ser feita por todos os judeus. Uma bem cedinho, outra às 9 da manhã e outra no final da tarde, ao pôr do sol. Nós podemos ver isso como um costume desde Daniel. Lembrem-se da musiquinha, Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, né? E em tempos de aflição, Deus o socorria. Por quê? Porque este era o costume dos judeus. Daniel foi, inclusive, preso por causa disso, jogado na cova dos leões, mas Deus o libertou. E a oração dos judeus era preferencialmente feita no templo que era onde os judeus iam para orar. Mas, dependendo do local ou do tempo, se você não tivesse condições de chegar até o templo, você poderia orar também nas sinagogas ou mesmo na rua, parar onde você estava para orar. O que acontecia é que muitos fariseus e escribas, eles paravam exatamente na esquina das praças mais movimentadas para orar em voz alta e serem notados, para que as pessoas vissem que eles estavam orando. Ou mesmo no templo, eles oravam em voz alta para que todos percebessem o quanto eles eram santos, o quanto eles eram piedosos. Mas eu gosto muito de uma frase de Martin Lloyd-Jones, que diz o seguinte: limitar esse texto a desmascarar a flagrante hipocrisia, mas que não tem vinculação alguma conosco, é perder de vista toda a significação do ensino de Jesus, a saber, o desmascaramento devastador dos terríveis efeitos do pecado sobre a alma humana e especialmente do pecado na forma de egoísmo e orgulho. Traduzindo um pouco, o que ele está falando é que a gente não pode simplesmente limitar o que Jesus nos ensina, a hipocrisia de orar em voz alta em meio às pessoas para que seja visto. Mas, muitas vezes, nós usamos de outras formas para que as pessoas pensem que somos piedosos, que somos pessoas de oração. E é contra isso que Lloyd-Jones está falando, que é um pecado de orgulho ou egoísmo. Mas a hipocrisia, quando nós ouvimos, parece que a única forma de hipocrisia é a pessoa orar em voz alta para ser ouvida. Mas a hipocrisia tem muito mais a ver com a disposição do nosso coração. O que nós pensamos em nosso coração quando nós oramos, se nós estamos fazendo essa oração para falar diretamente com o nosso Deus Todo-Poderoso, ou se nós estamos usando essa oração para uma autoadoração e uma autoadulação, ou seja, para que a gente mesmo fale, nossa, como eu sou piedoso. Realmente, eu sou demais. Muitas vezes
não dessa forma descarada, mas nós algumas vezes fazemos isso. A questão é que o pecado nos afeta tão profundamente, irmãos, tão profundamente, que ele pode acompanhar-nos até mesmo em nossas orações. Até mesmo quando nós estamos dedicando um momento para falar com o nosso Senhor, o pecado pode chegar e invadir o nosso coração, invadir os nossos pensamentos e nos fazer pensar em nós mesmos, adorarmos a nós mesmos, ao invés de adorar a Deus que está recebendo a oração, a quem nós destinamos a nossa oração. E essa é a grande estratégia de Satanás. Ele quer vir invadir a nossa mente para que, através da tentação, nós deixemos o propósito original de adorar ao Senhor, de conversar com Ele, para que nós possamos, de alguma forma, nos desviar nossos pensamentos. Nós sabemos que isso é uma estratégia, porque quando Jesus se retirou para orar no deserto, por 40 dias e 40 noites, em que Jesus jejuou, esteve sem comer nada, o que aconteceu foi que o diabo esteve lá durante 40 dias e 40 noites o tentando. Nós costumamos a ver esse texto apenas como as 3 tentações que Jesus recebeu, mas o texto nos fala que Jesus passou, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado durante 40 dias e 40 noites no deserto. Ou seja, o diabo tentando desviar a oração de Jesus, desviar o foco para levar o foco para o próprio Cristo. Mas a grande maravilha é que quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos aproximamos genuinamente do Senhor, menos chance o diabo tem de perverter a nossa oração. A hipocrisia era isso, orar para ser visto. O interesse está em mim mesmo, não naquele a quem eu elevo a minha oração. E se esse erro de querer chamar a atenção está até na minha oração, quanto mais nas outras coisas. No meu serviço, nos meus dons e talentos, no meu trabalho, tudo que eu fizer, eu vou fazer para chamar a atenção para mim. E o maior perigo não está realmente na oração pública, aquela que nós fazemos muitas vezes na igreja, mas está naqueles momentos não tão chamativos, aqueles momentos mais discretos em que nós tentamos disfarçar, mas no fundo nós estamos querendo chamar a atenção. Nós temos visto várias maneiras disso, né? Pode ser que em algum momento eu saia para um canto, mas percebendo que as pessoas me viram para orar. Pode ser que hoje, na era da internet, das redes sociais, pode ser que eu fique postando também fotos minhas de joelho, e tudo isso vai chamar a atenção, não da mesma forma que fizeram os hipócritas daquela época, mas revela também a hipocrisia do nosso coração. John Stott fala que a hipocrisia degrada o serviço prestado a Deus e leva os homens a uma espécie desprezível de autosserviço. Como podemos fingir que estamos louvando a Deus se, na verdade, estamos preocupados com o louvor dos homens? Como John Stott fala, é desprezível a gente fingir que louva a Deus pedindo o louvor dos homens. É desprezível quando nós fazemos isso, quando nós buscamos fazer isso. Mas Jesus também já dá a solução para esse erro. Jesus não aponta apenas o erro, mas ele fala, olha, não façam como os hipócritas, mas quando vocês forem orar, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. No quarto, de portas fechadas, em secreto, é onde nós oramos a Deus. Naquela época, as casas normalmente tinham um cômodo, então não tinha como fazer isso, fechar o quarto para
para orar ao Senhor, mas o que Jesus está querendo destacar é o orar em secreto, é dedicar a sua oração ao Senhor no secreto. Muitas vezes, quando nós estamos dirigindo o nosso carro, que ninguém sabe que nós estamos lá e lá nós oramos. Quando nós andamos e até mesmo pela casa, lavamos a louça, fazemos qualquer outra coisa, nós podemos orar ao Senhor sem que ninguém saiba, orar em secreto. Orar em secreto, primeiro, evita as distrações e perturbações, mas muito mais do que isso, orar em secreto é fugir dos olhos dos homens. Nada destrói mais uma oração do que os olhares furtivos para os espectadores humanos, como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. John Stott falou isso. Nada destrói mais do que os olhares humanos, mas também nada é mais abençoador, nada é mais enriquecedor do que poder desfrutar da presença de Deus enquanto nós oramos, de poder falar somente com Ele, sem preocupação de se estamos sendo vistos ou não. É maravilhoso quando nós podemos fazer isso. Mas é interessante que a palavra quarto, aqui no texto, é traduzida de uma palavra chamada tameion, que é uma palavra usada para uma sala ou depósito onde se guardam os tesouros. E no quarto em secreto, quando nós estamos, é onde nós encontramos o nosso maior tesouro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, que escuta as nossas orações. É no nosso quarto, no tameion, onde são guardados os tesouros, que temos o nosso maior tesouro. E enquanto aqueles que oram com hipocrisia no coração já receberam a sua recompensa, que é o louvor dos homens, em nosso quarto, em nosso tameion, Deus nos recompensa secretamente com seus mais preciosos tesouros. Um grande evangelista chamado Moody, ele dizia que em determinado momento ele percebe que as bênçãos do Senhor são tão mais ricas do que a sua própria estrutura física é capaz de suportar. Então ele exclama: para, ó Pai, o Senhor está me abençoando demais, eu não sou capaz de suportar. E o Lloyd Jones fala o seguinte, que Deus está mais disposto a nos abençoar do que até mesmo nós estamos dispostos a receber as bênçãos do Senhor. Deus derrama de suas ricas bênçãos, dos seus infinitos tesouros que estão guardados neste depósito para nos abençoar. Mas Ele pede que a nossa oração seja feita sem hipocrisia, seja feito em secreto. Nós temos que cuidar, lógico, que com o oposto disso, que é a literalidade do texto. Ou seja, entender que a oração pública é uma proibição de Jesus, que nós devemos orar somente em segredo e colocar isso no sentido totalmente literal. Seria uma contradição, porque parte do culto público e parte essencial do culto público é a oração. Um culto não se faz sem a oração, e a oração pública, feita em representação da igreja. Seria a gente entender que Jesus pecou ao proferir a oração sacerdotal em João 17, quando ele faz na frente dos seus discípulos. Seria a gente falar que a noite do clamor, as reuniões de oração, são pecaminosas porque nós oramos em público. Não, o texto não nos leva a essa literalidade. Mas a oração pública deveria ser formulada de uma maneira em que as pessoas que estivessem seguindo a oração e também aquele que está orando tivesse consciência de que fomos elevados nas asas da oração até a presença do Senhor. Tivesse a consciência de que, olha, parece que não tem mais ninguém aqui, eu fui elevado direto às asas da oração, até a presença do nosso Senhor.
Como seria bom se nós pudéssemos fazer dessa maneira. Mas o texto nos leva a cogitar outro perigo, a maneira como os gentios oravam. Eles oravam os pagãos, gentios, oravam de maneira repetitiva. Nós podemos trazer isso, talvez, para os nossos dias, que um pragmatismo em suas orações. Os pagãos, eles repetiam suas orações porque pensavam que, pelo muito ouvir, o seu Deus iria atender a oração daquilo que ele tanto pedia. Nós podemos ver isso quando os sacerdotes de Baal estão lutando contra Elias, e Elias fala, olha, peça aos seus sacerdotes, peça ao seu Deus que mande fogo e consuma o altar. E aqueles homens passam de manhã até o meio-dia tentando pedir ao Deus deles, a Baal, e nada acontece. Enquanto Elias vai lá e, em uma simples oração, depois de ter encharcado todo o altar, vem o fogo, o Senhor manda o fogo e destrói tudo aquilo. Isso mostra que não está associado à quantidade de vezes que nós repetimos, não está associado também ao cumprimento da nossa oração, se ela é uma oração longa ou curta. Na Bíblia mesmo, a gente vê o Salmo 139, um salmo grande, que é uma oração do salmista, uma longa oração, mas nós também vemos Estevão falando em Atos 7,60, uma pequena oração, Senhor, recebe o meu espírito. E assim, e o pedido dele é atendido. Ou seja, são orações que nós levamos a nosso Deus, e Ele sabe todas as coisas, Ele vai ouvir e atender conforme Ele quiser. Mas nós podemos talvez cair num erro de entendimento desse texto se nós focalizarmos a ênfase na palavra repetições, mas não, a ênfase está na palavra vãs. Não useis de vãs repetições. Se fosse a questão de repetições mesmo, Jesus no Getsêmani ora por 3 vezes pedindo a mesma coisa, Senhor, afasta, se possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade. E Jesus não está falando simplesmente das repetições, mas ele está falando das vãs repetições. Nós podemos ver isso talvez em orações penitentes, que são aquelas orações que muitas vezes as pessoas fazem como para livrar a sua culpa do pecado. Vão lá, se confessam com algum sacerdote, e o sacerdote fala, olha, você vai lá e você deve fazer tantas orações e assim o seu pecado será perdoado. Então, essas orações que são penitentes, talvez rezas, textos, em que a oração é repetida sem meditar no que está sendo falado. Isso são as vãs repetições. Mas talvez trazendo mais para o nosso contexto, o contexto evangélico, nós vemos muitas vezes músicas em forma de oração, mas nós vemos aqueles mantras evangélicos em que nós ficamos repetindo a mesma frase por vezes, por horas às vezes, e se torna algo impensado, uma vã repetição. O Senhor também está falando contra isso. Também aquelas orações que nós usamos, jargões, né? Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, genuflexórios em tua presença, e nós começamos a falar de forma rebuscada, bonita, mas repetindo sempre as mesmas coisas, sem pensar no que nós estamos falando. E são também orações vãs repetições. Eu gosto da maneira como o Lloyd Jones fala. Ele fala, olha, precisamos nos livrar da noção matemática de oração. A gente precisa se livrar dessa noção de ideia matemática, né? Que se eu orar tantas vezes, se eu falar tantas vezes tal palavra, se eu orar durante 2 horas e 35 minutos, tudo vai dar certo, né? Não está associado ao tempo, nem às repetições. Mas nós ouvimos, por exemplo, quando homens como Martinho Lutero falam,
Se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. E eu creio que Martinho Lutero não estava sendo nem hipócrita, nem usando de vãs repetições, ele estava sendo sincero na sua fala. O problema é a gente pegar uma fala dessa e usar de forma pragmática e achar que dessa maneira nós vamos ser abençoados e vão acontecer as coisas que nós queremos. Isso não é uma fórmula mágica, não é um pragmatismo. Sim, nós devemos buscar orar ao Senhor, hoje 5, amanhã 10 minutos, e buscar aumentar, mas não porque isso é um pragmatismo de eu querer chegar a 2 horas de oração, 3 horas, mas porque eu tenho um relacionamento tão próximo com o Senhor, que é tão gostoso orar ao Senhor, que as palavras brotam do nosso coração e nós podemos falar mais e mais com o Senhor. E as vãs repetições, elas podem nos levar a algumas coisas. Primeiro, ao que nós já falamos, orações impensadas, que isso contrasta com a compreensão de que a oração nos leva a um relacionamento com Deus. Se nós estamos fazendo orações impensadas, nós não estamos entendendo que a oração é uma forma de falar com Deus, de conversar com o nosso Senhor, de nos relacionarmos com Deus. E também essas vãs repetições podem levar a orações que chamam a atenção para a nossa vida de devoção, talvez por orações longas, e aí a gente entra naquele mesmo pecado que a gente já falou de hipocrisia, mas também nós podemos perceber uma falta de confiança em Deus. Porque confiamos que as nossas repetições fazem com que Deus responda, e não confiamos que Deus ouve as nossas orações e nos responde. Nós devemos confiar em Deus e orar ao Senhor, crendo que Ele nos responde. E tudo isso demonstra mais uma centralidade da oração em nós mesmos do que em Deus. Se eu faço uma oração impensada, que eu deixo de me preocupar com o relacionamento com Deus, eu estou pensando em mim mesmo. Se eu faço uma oração que atrai atenção para mim, eu estou orando para agradar a mim mesmo. Se eu faço uma oração pensando que Deus vai responder pelo tanto de vezes que eu repito, eu estou agradando a mim mesmo. Eu estou orando para mim mesmo, mas a centralidade está no Deus a quem nós oramos, o Deus com quem nós falamos. E mais uma vez nós temos que cuidar com os extremos, né? O perigo dos extremos. Se a gente colocar, mais uma vez, como eu digo, a atenção na palavra repetições, nós podemos criar um erro de não colocar aqueles desejos que nós oramos, aqueles anseios que nós oramos por dias, meses, anos. Quando nós colocamos diante do Senhor estes anseios, nós não colocamos porque achamos que pela quantidade de vezes que eu orar, Deus vai me responder, mas porque ali eu demonstro a minha dependência de Deus, entendendo que Ele vai responder no tempo dEle, do modo dEle, porque Ele é Deus. E eu sou apenas servo, eu sou apenas aquele que estou me colocando na brecha para orar ao Senhor. Irmãos, Deus está pronto a nos ouvir. Ele está disposto a nos abençoar, dar as suas bênçãos, como Ele falou no próprio texto. Mas Ele quer um coração sincero diante dEle. Não um coração pragmático, nem um coração hipócrita. E o texto nos fala, olha, porque o Senhor já sabe de tudo, por que nós vamos ficar repetindo se Ele já sabe de todas as coisas? E aí também o extremo que nós podemos cair, olha, então eu não preciso orar, porque Deus já sabe de tudo. Mas assim como um pai quer ouvir o seu filho falando aquilo que ele necessita, mesmo já sabendo o que é, porque ele quer se relacionar com o seu filho, assim o nosso Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, que nós nos aproximemos dEle, que nós peçamos sim, por várias vezes, porque isso
molda o nosso relacionamento com Ele, o nosso caráter, a nossa vida de oração. E eu creio que a nossa oração, ela deve ser sincera. A nossa oração deve ser uma oração de coração, com a disposição correta no coração. E uma frase que não é do Sylvester Kuhlman, mas ele fez uma música com essa frase que eu quero destacar aqui, diz o seguinte: o quadro mais elevado do homem que jamais se retratou é vê-lo de joelhos, esperando em seu Senhor. O quadro mais elevado do homem que jamais se retratou é vê-lo de joelhos, esperando em seu Senhor. A atitude mais nobre que nós podemos fazer, a atitude que mostra a nossa atitude mais elevada é estar de joelhos diante de Deus. E o texto e essa música fala que jamais se retratou porque é em secreto. É só Deus que tem esse retrato dessa dependência nossa. É esperando de joelhos em nosso Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que reflitamos nas nossas orações, na intenção do nosso coração, para que nós oremos cada dia mais de acordo com a vontade dEle, com o coração voltado para Ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, antes de mais nada, eu quero te pedir perdão, Pai, porque quantas vezes já orei e pensando naquilo que as outras pessoas iam falar. Eu quero te pedir perdão porque o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe o quanto eu já errei e muitas vezes ainda erro. Mas eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue a me confrontar, que o Senhor continue a moldar o meu coração, para que cada dia mais minha oração seja sincera ao Senhor. Cada dia mais a minha oração seja com o coração totalmente voltado ao Senhor. Eu te agradeço por este texto maravilhoso que o Senhor nos deixou, nos ensinando a ter uma vida de piedade acima das expectativas dos escribas, fariseus, dos hipócritas, acima das expectativas dos gentios, mas uma oração que está dentro da sua expectativa, aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajude cada dia mais a orar dessa maneira, ó Pai. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém.